O cenário da música eletrônica europeia, ao longo das últimas 2 décadas, testemunhou uma transição fundamental de uma rigidez de um techno industrial para formas mais fluidas, térmicas e humanas de composição. No epicentro dessa evolução, um coletivo oriundo da região de Turingia, na Alemanha, emerge como uma força catalisadora que desafiou as categorizações convencionais. Ao fundir a sofisticação harmônica do jazz, a energia rítmica do deep house e a sensibilidade narrativa do indie pop, esse grupo não apenas estabeleceu uma discografia robusta, mas também redefiniu a estética da produção independente através de um compromisso inabalável com a autenticidade e o experimentalismo orgânico. Essa análise explora a gênese deste trio, a formação intelectual e artística de seus membros, a filosofia de produção baseada na exploração do cotidiano e o impacto duradouro que exercem sobre a cena eletrônica global. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano. Este é o The Music 101 e neste vídeo nós iremos te dizer por que você deveria conhecer o grupo alemão Marbert Roussel. A história do Marbert Roussel não pode ser dissociada do ambiente geocultural da Alemanha Oriental pós-reunificação. Especificamente o eixo entre Erfurt e Leipzig. Fundado oficialmente em 2004, o grupo é resultado de uma convergência fortuita de talentos em um período de intensa reestruturação cultural. Erfurt, embora menor do que Berlim, oferecia uma infraestrutura singular para a experimentação através de coletivos como o Zunfen, uma rede criativa situada em uma antiga estação de carga ferroviária. Foi nesse espaço de arquitetura industrial e espírito comunitário que as primeiras sementes do que viria a ser o som do Marbert Roussel foram plantadas. A fundação do trio remonta a 2002, quando os membros se conheceram em uma moradia compartilhada, localizada no primeiro andar de um estabelecimento de reputação duvidosa em Erfurt. Esse ambiente informal e marginal proporcionou a liberdade necessária para que Marcel Auer e Robert Krause iniciassem suas primeiras explorações sonoras. Inicialmente, a colaboração centrava-se na produção de batidas e na condução de programas de rádio em canais abertos de Weimar e Erfurt, onde se apresentavam uma mistura eclética de jazz e rap alemão underground, citando influências díspares como Chet Baker e o rapper Tactles. O deslocamento do grupo para Leipzig consolidou sua identidade. Leipzig, frequentemente chamada de a Nova Berlim, devido à sua vibrante cena artística e custos de vida outrora acessíveis, permitiu que a banda estabelecesse em um estúdio próprio, próximo a elementos naturais como um pequeno lago e uma montanha, refletindo a necessidade do grupo de se desconectar ocasionalmente do ambiente urbano para nutrir sua criatividade. Esse equilíbrio entre o cosmopolita e o bucólico é uma característica intrínseca da sonoridade do Marbert Roussel, que transita entre a vibração dos clubes noturnos e a introspecção das pequenas horas da manhã. A singularidade do Marbert Roussel reside na diversidade de origens e competências de seus 3 membros fundadores. Cada integrante trouxe para o projeto uma bagagem cultural que, quando sintetizada, resultou em um som que é simultânea
e tecnicamente rigoroso e emocionalmente acessível. Marcel Aue, conhecido na cena como DJ Malik, atua como o principal produtor e DJ do coletivo. Antes da fundação do Marbert Roussel, Aue já possuía uma trajetória consolidada de 10 anos como DJ de hip hop, o que lhe conferiu um domínio excepcional sobre a MPC e a técnica de amostragem. Sua importância no cenário musical alemão é evidenciada por sua colaboração de longa data com o artista Clouseau, um dos nomes mais proeminentes do pop e do rap do país. Aue coproduziu álbuns fundamentais como Wait Wag e Good Music, experiências que foram cruciais para o desenvolvimento de sua habilidade em fundir elementos orgânicos com estruturas eletrônicas. Sua abordagem à produção é caracterizada por uma busca incessante pelo groove, utilizando o ritmo não apenas como uma base para a dança, mas um condutor de emoções. Robert Krause, que também utiliza o pseudônimo de Robert Pantera Krause, ou simplesmente Pantera Krause, representa a dimensão visual e a versatilidade instrumental do grupo. Formado em design gráfico pela renomada Universidade Bauhaus em Weimar, Krause é responsável por toda a identidade visual do Marbert Roussel, incluindo as capas dos discos, designs de edições em vinil e a direção dos vídeos. Musicalmente, ele contribui com a produção, sintetizadores e o saxofone, trazendo textura de jazz ao vivo, que é rara em muitas produções de Deep House. Sua formação na Bauhaus reflete-se na clareza e na funcionalidade estética do grupo, onde a forma e o conteúdo musical estão em constante diálogo. Além do Marbert Roussel, Krause desenvolveu uma carreira solo de sucesso em selos como o Riot Van e o Permanent Vacation. Permanent Vacation, que é uma música do R.E.M., que é muito boa, inclusive. Consolidando-se como um maverick da house music moderna. A entrada de Antje Sefard, frequentemente acreditada como Spunk, conferiu ao Marbert Roussel sua dimensão narrativa e melódica. Sua descoberta é um marco da mitologia da banda. Ela gravou os vocais para sua primeira música, The Harder They Come, em seu pijama, em uma sessão que personificou um espírito despretensioso e espontâneo do grupo. A voz de Seyfarth é descrita como um guia em um mundo estranho e familiar, capaz de navegar entre grandes sentimentos e pequenos gestos com uma suavidade que evita o sentimentalismo excessivo. Sua presença transforma o Marbert Roussel de um projeto de produtores em uma banda de pleno direito, onde a canção é tão importante quanto a batida. A essência do Marbert Roussel reside em sua filosofia de produção, que desafia a padronização da música eletrônica comercial. O título de seu álbum de estreia, Speed Emotions, de 2007, sintetiza essa abordagem. O grupo não produz meras faixas ou tracks destinadas ao consumo efêmero nas pistas de dança, mas sim composições que lidam com emoções intensas, que surgem rapidamente e podem desaparecer com a mesma velocidade. Essa aceitação da natureza efêmera das emoções é integrada como um conceito central que une melodias luxuosas e batidas de house oscilantes, ignorando intencionalmente as fronteiras entre os gêneros. Uma das facetas mais fascinantes do Marbert Roussel é o seu compromisso com uma estética DIY, que é do it yourself, né? Em um gênero muitas vezes dominado por bancos de sons digitais e plugins caros, o trio optou por buscar sonoridades em seu ambiente imediato.
Suas baterias e percussões frequentemente consistem em objetos improváveis, encontrados em sua casa ou em um estúdio, como um sofá utilizado para capturar sons de grande impacto e graves, um baú de madeira servindo como um bumbo percussivo, e uma taça de vinho de 1 litro utilizada para criar ressonâncias cristalinas. Essa prática de usar o que está espontaneamente à mão confere à música do Marbert Roussel um calor orgânico e uma assinatura sonora que é impossível de replicar digitalmente. O grupo descreve sua atmosfera de trabalho como familiar, vivendo muitas vezes em regime de república em Leipzig, onde o som de um bumbo pode ressoar pelos corredores enquanto 4 membros diferentes trabalham em faixas distintas em 4 salas separadas. A importância do Marbert Roussel estende-se também à sua apresentação ao vivo. Diferente de muitos atos eletrônicos que se limitam a um laptop ou um controlador, o Marbert Roussel apresenta-se como uma banda ao vivo, integrando instrumentos reais e uma cenografia cuidadosamente planejada. O coletivo de iluminação Lotus Lumina desenvolveu um show de luzes para a banda, que utiliza, entre outros itens, antigas luzes das ruas da cidade de Leipzig, reforçando a conexão entre a música e o ambiente urbano da Turíngia. A inclusão do compositor e pianista neoclássico Martin Korsted nas apresentações ao vivo a partir de 2010 elevou a complexidade harmônica do grupo. Korsted, conhecido por seu domínio de piano Rhodes e sintetizadores, integrou-se perfeitamente à banda, trazendo uma camada de improvisação e profundidade que solidificou a reputação do Marbert Roussel como uma das bandas de live eletrônico mais dinâmicas da Europa. A discografia do Marbert Roussel, lançada principalmente através da prestigiada gravadora de Munique Compulse Records, serve como um registro de amadurecimento artístico do grupo e de sua capacidade em reinventar o Deep House. O álbum de estreia Speed Emotions de 2007 foi o Cup mais recente da Compulse Records na época, capturando a atenção dos críticos e ouvintes com hits como Tick to Cracked e Roll to Roll. O álbum foi descrito como um melting pot delicioso de jazz, house, minimal e composição de canções. Já em Catch a Bird, de 2009, o grupo expandiu essa paleta, refinando a integração da voz de spunk com batidas que o selo descreveu como beijadas pelo sol e leves. Esses primeiros trabalhos estabeleceram a banda como uma sensação do indie pop jazz eletrônico da Alemanha Oriental. Com o álbum Small Hours de 2012, o Marbert Roussel explorou temas universais como o amor, a solidão e a decepção, estruturando o álbum como uma progressão das primeiras horas da noite até o amanhecer. Musicalmente, o álbum foi saudado pela revista Groove como uma evolução para uma esfera superior de pop dançante, capturando um senso profundo de batidas, fumaça de cigarro e viagens indie pop. Esse período também viu o lançamento de EPs de remixes influentes,
apresentando interpretações de artistas renomados como Daniel Stefanik, o Sealand e Jacob Korn, que inseriu o som do grupo diretamente no coração da cultura de clubes Deep and Tech House. O quarto álbum de estúdio, In the Beginning, de 2015, representou uma culminação de anos de colaboração. Gravado em um ambiente isolado por bosques no verão de 2014 e finalizado no inverno de 2015 em Leipzig, o álbum evitou arranjos de cordas pomposos em favor de um consenso de aceno, desenvolvido entre os membros ao longo dos anos. O trabalho é caracterizado por percussões delicadamente esculpidas e pads de sintetizadores que acolhem o ouvinte como bons amigos. Faixas como Unwilling Close exploram sons eletrônicos retrô, enquanto Me, Myself and I apresentam uma estética pop mais direta, demonstrando a versatilidade inesgotável desse grupo. Close, let me go. The air tastes like you. A música do Marbert Rossell é alimentada por um espectro de influências que transcende a música eletrônica de pista. Em seus guest mixes e entrevistas, os membros revelam um DNA musical que valoriza tanto a melancolia pura quanto a leveza colorida. Suas escolhas musicais incluem Tom York, The War on Drugs e artistas de Leipzig. Essa abertura para diferentes gêneros é o que permite ao grupo criar músicas que funcionam tanto como uma trilha sonora para uma noite tranquila em casa, quanto para o clímax de um festival. A banda descreve sua abordagem como uma tentativa de compartilhar gemas musicais com amigos, mantendo uma falta de pretensão que atrai fãs de mundos tão diversos quanto o techno, o soul e o pop. Marbert Rossell não é apenas uma banda de música eletrônica. É um coletivo que encapsula a resiliência e a inventividade da cena artística alemã contemporânea. Desde suas origens humildes em Flatshare, em Erfurt, até os palcos de festivais internacionais como o Weekend au Bord de l'Eau na Suíça, ou apresentações na Holanda e na Polônia, o trio manteve-se fiel à sua visão inicial, a música como uma expressão de emoções honestas, criadas com o que está ao alcance de suas mãos. Conhecer Marbert Rossell é compreender como o jazz pode ser dançante, como o house pode ser introspectivo e como o design visual pode ser uma extensão indissociável do som. Em um mundo onde a música é frequentemente reduzida a algoritmos e métricas de streaming, o Marbert Rossell continua a olhar pela janela, fumar seus cigarros e criar composições que celebram a beleza do efêmero e a profundidade das pequenas horas. Sua discografia permanece como um convite para desacelerar, ouvir com atenção e permitir que batidas com pássaros batam suas asas no ritmos de um house quente e de um pop subestimado. A longevidade do grupo, agora ultrapassando 2 décadas, é um testemunho da força de sua sinergia interna e de sua capacidade de evoluir sem perder a essência, seja através das produções solo de Pantera Krause, das incursões de DJ Malik no hip hop e pop, ou da presença vocal e etérea de Spunk. O Marbert Rossell continua a ser uma bússola de autenticidade no vasto oceano da música eletrônica global. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Come to the Music 101.